Aleluia. Quem está aí? Amados, hoje nós vamos fazer um culto um pouco diferente. E aqueles que vão ofertar a casa do Senhor vão ofertar no final do culto. E hoje nós vamos começar uma série. Na realidade, essa palavra era para ser uma mensagem para a Santa Ceia. Era para ser uma mensagem direcionada, mas o Senhor me deu uma direção, porque é uma palavra muito longa, muito extensa, e eu preciso que você aprenda cada minúcia dessas palavras, e que você possa pegá-las e levar para a sua vida, amém? Então hoje é o primeiro capítulo de uma série, chamada Crises Não Determinam Destinos. Diga comigo, crises não determinam destinos. Mais uma vez, crises não determinam destinos. Amém? E como base vamos usar o livro de Ruth. Eu gostaria que você abrisse lá. Fica logo depois de Juízes, depois de Josué, lá no começo da Bíblia, para você que não sabe onde é. É muito bom ouvir esse barulho de Bíblia ainda. Tem muitas pessoas que usam o aplicativo para ler a palavra, nada contra, mas é muito bom, porque quando você abre esse livro e você manuseia esse livro, e ao ouvir o som dessas páginas virando, é como o som de muitas águas. E no celular a gente não tem essa oportunidade, que você só clica lá e não tem barulho de muitas águas, amém? Quem está aí? Então essa já é a palavra, amém? Fica atento. Ruth, capítulo 1, o versículo é o versículo 1. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ali ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar de onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as. Ela, porém, chorou em alta voz. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhes disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse porém Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei eu,
onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte a me separar de ti. Amém? Pai, nós colocamos a nossa vida, as nossas crises, as nossas guerras, as nossas pelejas diante do teu altar nessa noite. Que o Senhor possa usar de benevolência para conosco, assim como usaste para com Noemi, a tua serva, e para com Ruth. E que esta palavra norteie nossos destinos, que esta palavra nos leve além das crises, que esta palavra nos conduza para um ambiente propício, para que o Senhor haja em nós e por meio de cada um de nós, e que toda a igreja diga comigo, amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Não vou correr, porque há muitas chaves nessa palavra, e eu preciso que você entenda essa palavra minuciosamente, sem perder nenhum detalhe. A palavra do Senhor diz que houve crise na terra do pão, houve crise em Belém. Levante a mão e diga comigo assim: crises não determinam destinos. Diga: a minha crise não vai determinar o meu fim. Então, amados, o livro de Ruth tem 4 capítulos, e eu quero passar por eles de uma forma muito minuciosa, porque existem muitos segredos dentro do livro de Ruth que eu quero compartilhar ao seu coração. E dentre esses 4 capítulos, existem 20 anos de movimentações. Diga, são 20 anos de movimentações. Preste atenção, são 4 capítulos, mas são 20 anos de movimentações. Porque a gente lê o livro de Ruth com velocidade, com rapidez, e nós perdemos os detalhes. Nós lemos a palavra e nos esquecemos que aqui são 20 anos de história, compreendidos em 4 capítulos. Você está aí? Não? São manifestações tremendas da graça de Deus. Amém? É um livro de uma história verdadeira. Você está aí? Essa é uma história de nossa trajetória. E é muito importante nós entendermos como começa, porque Deus é um Deus de novos começos, mas muitas vezes precisamos entender como começa. Você está aí? Não? Como é que vai começar essa história? Mas mais importante que isso, como vai terminar? Então a informação do tempo em que as pessoas estão aqui inseridas, o texto vai dizer que esse era o tempo dos juízes. Então olha só, nós estamos no livro de Ruth, mas o livro de Ruth está incluso, é um livro contemporâneo ao livro de Juízes. Então é uma história que acontece dentro do tempo dos juízes. Quem está comigo? Então, o texto vai dizer que o tempo era o tempo em que os juízes julgavam. Que tempo é esse? Um tempo onde as pessoas se movem não pelo propósito, mas elas se movem pelo que dá em sua própria cabeça. Você está aí? Não? Então esse é um tempo que nós estamos tratando aqui de Ruth, mas nós estamos vivendo exatamente esse período, no ano de 2024, onde as pessoas não se movimentam mais dentro de um propósito, elas se movimentam dentro daquilo que pesa na sua cabeça. Então, qual o tempo que estamos vivendo? Estamos vivendo
em um tempo em que as pessoas se estão ajustando de uma forma fluida. Não tem nada de concreto, não tem nada de sólido. A verdade não é mais absoluta. Amém? A verdade ficou relativa. Relativa com o quê? Com aquilo que eu me movo. E como nós estamos nos movendo num tempo que não há mais nada que está fundamentado na palavra. As pessoas se movem em cima daquilo que elas acreditam que é o melhor para elas. Então, a verdade já não é mais absoluta. Está circuncidada, ou melhor, ela está conectada a um ambiente onde as pessoas, elas tocam a vida como dá, elas se movem como dá. Mas o texto vai dizer que era um período terrível que Israel estava atravessando, porque era um tempo de crise. Então veja bem, um tempo de crise é um lugar onde as pessoas se movem, não pelo princípio, não pela verdade, porque elas acreditam que a verdade, ela não é absoluta. Só que a verdade é absoluta, porque a verdade é Cristo. Então olha só, o capítulo 1, no verso 1, diz que havia uma crise, e esta crise foi tomando proporções cada vez maiores. E esse tempo foi afetado porque era o tempo onde os juízes julgavam. E aqui vemos que a crise também chegou lá em Belém. Belém significa a casa do pão. Diga comigo, Belém significa casa de pão, ou a casa do pão. Amém? É um tempo de perdas de matéria-prima, é um tempo de perda de produtividade, é um tempo onde também aquela geração estava dentro de um contexto de crises espirituais. Porque quando você vê uma nação, uma cidade, um povo em crise financeira, emocional, familiar, significa que há uma crise espiritual instaurada. Você está aí? Não? Porque uma vida, ela é fundamentada numa vida no Espírito. Então, elas estão como? Elas não tinham alimento espiritual. É um tempo em que as Escrituras vão dizer, e aí você vai ler em 1 Samuel, lá no primeiro capítulo, no segundo capítulo, que a palavra de Deus havia se tornado rara. Preste atenção. Tem muita gente pregando na internet. Tem muitas igrejas abertas. E tem muita gente pregando aquilo que as pessoas querem ouvir. Porque quando você prega a verdade não é atrativa. Porque a verdade te convida a uma mudança de comportamento, a uma mudança de atitudes, a uma mudança das palavras, há uma transformação familiar. Você está aí? Não? Então, a palavra de Deus vai dizer nos evangelhos, que algumas pessoas vão dizer assim: em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, realizamos milagres. E a palavra diz que o Senhor vai dizer assim: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Irmãos, isso aqui é a igreja, que está em movimentações de dons, mas que estão andando como? Como o iníquo. Estão andando lá fora como se a vida fosse um lugar qualquer, como se elas tivessem uma vida espiritual na igreja, mas lá fora não. Lá fora eu faço o que eu quero, eu decido como eu bem entendo. Nós olhamos e percebemos que a palavra nos tempos de agora também está se tornando rara. Tem rádio nesse tempo? Tem.
tem TV, tem internet, mas não confunda a voz de Deus com o manifestar de Deus. Você está aí? Você lembra que este homem chamado Elimeleque está em crise? Como é que ele decide? Decide olhando para si mesmo. Então você pode ver pessoas falando de Deus, você pode ver grandes manifestações em nome de Deus, mas quando nós lemos Isaías capítulo 1, vai dizer assim: eu não aceito a adoração que vocês estão fazendo, eu não aceito as celebrações que vocês estão oferecendo, eu não aceito as manifestações que vocês estão fazendo, eu rejeito o que vocês estão fazendo. Isaías 1 diz que há uma chaga da cabeça ao pé, uma ferida só. O que o Senhor vai dizer: vocês me apresentam a oferta e eu não a recebo, vocês levantam a mão, mas a mão de vocês está manchada pela iniquidade. Olha isso, isso é tão terrível, que Deus está dizendo: façam um check-up da vida espiritual de vocês, façam uma verificação meticulosa da vida espiritual de vocês, e nós precisamos trazer isso para os tempos em que vivemos, levar para onde? Para a nossa vida prática. É fácil ser crente aqui dentro? É muito fácil, mas e lá fora? Então a gente tem uma fé, e a nossa fé precisa estar embasada nas verdades da Escritura. Domingo é o dia do Senhor, e nós precisamos dedicar esse dia mais ao Senhor. Irmãos, o domingo é o dia que mais tem crises familiares, é o dia que mais tem briga de casais, é o dia que mais tem problema com os filhos. Por quê? Porque é um dia que nós deveríamos levar esse dia para consagrá-lo ao Senhor. E aí o domingo nós ficamos como? Distraídos. E a distração é satânica. Estamos em período de modernidade, de inteligência processual, de inteligência artificial. Olha como chegamos no nível de tecnologia. E nesse tempo, eu vejo pessoas, por exemplo, pegando esse dia que é o dia de domingo, se dedicando a tudo menos a Deus. Eu vejo pessoas fazendo festa no dia de Santa Ceia. Irmãos, preste atenção, não negocie a Santa. Que festa você vai? É a prima da minha irmã, da minha parente, do meu vizinho. Não tem nem vínculos, mas é o dia de ceia, e ela troca a ceia por uma festa que vai passar e não vai agregar. Quem está entendendo isso? É claro, pode surgir um problema, uma dificuldade que você tenha que estar ausente, glória a Deus por isso. Eu estou falando de pessoas que trocam o dia da ceia por, não, eu vou ficar em casa com a minha casa. Meu irmão, preste atenção, se você não trazer a presença de Deus para a tua casa, a tua presença não resolve nada. Você está aí não? Não, eu vou ficar presente, não, eu não vou na ceia, porque eu vou ficar presente na minha casa com os meus filhos. Queridos, preste atenção, o que a presença de Deus não resolve, a tua não vai resolver. Você está aí? Aí você vem aqui e se abastece para levar a presença, porque a presença vai resolver o que você não resolve. Você está aí? Então eu vejo pessoas que negociam até o dia da ceia, que deveria ser o culto primaz da igreja, que deveria ser um dia inegociável. Oi. Porque é o dia que a gente se assenta à mesa para ter comunhão com o nosso papai. Eu vejo pessoas se justificando em cima de suas lutas, de suas dificuldades, de suas adversidades. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições,
No mundo tereis aflições, mas permaneçam debaixo de ânimo, porque eu venci o mundo. Você está aí, não, amado? Veja, queridos, que há muita gente negociando o culto. Não, sabe o que é? Eu só vou no de domingo. Irmãos, o Deus que está presente no domingo está na quarta, está no sábado, está na comunhão dos irmãos, está no encontradas, está no conectados. Mas aí a gente negocia. Eu negocio a presença, eu negocio uma palavra que pode alterar meu destino, eu negocio uma unção que pode destravar uma vida inteira. Por quê? Porque eu não estou priorizando aquilo que de fato tem importância. Amados, em nome de... tem obreiros que faltam corriqueiramente cultos de quarta, e não é nem porque tem alguma coisa a fazer, de tão importante. Então nós precisamos caminhar num território e parar de negociar aquilo que é inegociável. Você está aí, não? Ah, apóstolo, não estou vindo porque eu tenho faculdade. Tudo bem, porque eu estudo à noite. Tudo bem, porque está doente. Tudo bem. O problema é quando você troca a presença pelo seu descanso. Ah, porque eu não estou. Ah, eu não vou não, porque é longe. Longe. Alguém pegou navio, avião para chegar até aqui, irmão? Você está entendendo? E aí a gente vai negociando, e a gente vai ficando cada vez mais longe, cada vez mais distante. E aí quando a crise se avoluma, o que você faz? Vou para o culto de quarta, vou para o culto de domingo, vou para a pulsação, vou para o conectados, vou para o encontradas. Irmãos, preste atenção, traga Jesus para a tua realidade, antes que as crises cheguem, porque no dia que a crise chegar, Ele já vai estar lá. Oi. Olhe para alguém e diga: não negocie valores, não negocie princípios. Aleluia. Princípios não podem ser relativizados. Presta atenção, a verdade sempre será uma verdade, e a mentira sempre será uma mentira. Não existem meias verdades, ou é verdade ou é mentira, é sim ou não, passou disso, é procedência maligna. Então veja bem, por que Deus não permite quebra de princípios e valores da verdade? Porque Deus não se associa a trevas, porque Ele é o Pai das luzes. Sabe o que a palavra diz? Que aquele que quer agradar o mundo, tornar-se-á inimigo de Deus. Está na escrita do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos. Não, é que eu sou um crente Raimundo. Como assim? É que um pé está na igreja e outro está no mundo. Opa, cuidado. Aqueles que satisfazem os desejos da carne são inimigos de Deus, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Ei, se você deseja agradar a Deus, você precisa se inclinar para as coisas do Espírito, porque ou você está inclinado para a carne ou para o Espírito. A gente vai ficando tão inteligente, a gente vai ficando tão moderno, e a gente começa a negociar. Deus entende. Você já falou com uma pessoa sobre, rapaz, você não viu no... Não, é que Deus entende. Deus entende, desde que você esteja de fato alinhado a uma verdade. E vamos achando que Deus vai entendendo a nossa realidade. Que realidade? De não nos adequarmos à palavra. Então qual o tempo que nós estamos vivendo? Eu preciso me adequar a minha vida, meu casamento, minha família, meu ministério à palavra.
se eu adequar tudo isso à minha vontade, irmãos, nós estaremos fadados ao fracasso. Adeque a palavra dentro da tua realidade. O cara acha que ele pode sair do culto, até do culto de ceia, ir para um motel com a namorada, e acha que está tudo bem. O cara acha que pode sair do culto e se encontrar com a mina lá na esquina. O cara acha que pode sair do culto e ter amante, e que isso é muito normal. O cara acha que ele pode ter no celular dele um embutido que leva a vida dele a um site de pornografia, e ele acha que está tudo normal. Pergunta que se faz necessária para esta noite: o que está embutido no celular em que você usa? Pornografia? Ah não, eu não estou usando pornografia, mas estou usando o joguinho do tigrinho. Fala, Deus. Eu só fiz uma apostazinha. Você sabe quando que fazer aposta virou maldição? Quando os soldados deitaram sortes das vestimentas de Jesus ao pé da cruz, ele amaldiçoou isso. Aleluia. Não, eu só estou fazendo uma fezinha se eu ganhar na loteria. Como é que é? Então o teu Deus não é o Deus do ouro e da prata, é o Deus da lotérica. Oi. Não, porque normal não é não. É que o homem tem desejos, mas a Bíblia diz que nós não devemos ser escravos do pecado. O apóstolo Pedro vai dizer assim, que o perdedor tornar-se-á escravo do vencedor. Oi. A Bíblia trata muito sério a questão do pecado. A vida leva muito a sério a sua vida. A Bíblia nos chama a um ambiente de vida pura e verdadeira, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. A santidade não é o tamanho do teu brinco, não é o tamanho da tua saia, não é a tua gravata, não é o teu terno, não é a sua maquiagem, nem como você se move. Santidade é o quanto Deus tem de você. Aí você vai se perguntar assim: o quanto Deus tem de mim? Porque tem muita gente que aparenta santidade, mas é um sepulcro caiado, por fora é bonitinho, só por fora. Fale comigo: a santidade é o quanto Deus tem de mim. Queridos, é muito mais do que adereços que eu coloco, é muito mais do que a plástica da veste. Eu posso estar sozinho em um lugar longe da bispa, como já estive muitas vezes, mas o meu compromisso com ela não está em ela estar presente. A minha aliança que eu estabeleci com ela no altar, não é que ela está ou não presente, estando ou não, eu vou manter a minha aliança, eu vou manter a minha lealdade, eu vou manter a minha fidelidade. Por quê? Porque é um princípio inegociável. Não é porque alguém vai ver, não é porque eu sou pastor, não, é porque é um princípio inegociável. A minha liderança aqui não pode depender da minha presença, mas do quanto a presença da palavra e da visão desta casa está dentro de você. Não, eu estou aqui, mas eu não concordo, eu estou aqui, mas eu não gosto, eu estou aqui. Irmão, então esse não é o teu lugar. Eu trabalhei em muitas empresas aéreas, e todas as vezes que alguma coisa estava me incomodando, eu estou falando de empresa, não estou falando de igreja.
Porque numa empresa o seu coração fecha, você muda. Mas com relação à eclésia, com relação à igreja, eu não me movimento em cima de sentimentos, porque o coração é enganoso e corrupto. Eu me movimento debaixo de uma direção, eu me movimento debaixo de uma palavra. Basta uma palavra. Você está aí ou não? Então, presente ou ausente, você precisa se manter em um compromisso. Essa casa é muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Não é nada disso que eu ia falar. Essa casa é muito engraçada, sabe por quê? Elas são dessa casa, se alimentam dessa casa, mas ela fala de tudo, de todos, menos dessa casa. Você está aí não? Ela posta tudo de todo mundo, de todas as igrejas, de todos os ministérios, mas ela não posta nada da casa dela. A bispa fez um comentário muito inteligente. É como se você tivesse casado com alguém, e aí o que você faz? Aí você posta a foto da outra. Ué, tá doido? Sim ou não? Quando eu estou debaixo de uma cobertura, eu estabeleci uma aliança com aquele lugar. Vai ter dificuldades? Vai ter problema naquele lugar? Vai, assim como a tua família, a minha casa também tem. Mas você já prestou atenção que tem um monte de problema lá na tua casa, mas você não foge de lá? Por quê? Porque lá é a sua, mas aqui não, aqui é diferente. Isso aqui tem problema, você, vou embora, vou achar uma casa melhor para mim. Como se fosse assim. O vento sopra onde quer, você ouve a voz do Espírito Santo, não sabe de onde vem nem para onde vai. Eu não estou aqui porque eu escolhi estar aqui, eu estou aqui porque um vento do Espírito me trouxe até aqui. Eu não sou pastor dessa casa porque eu decidi, eu estou pastor e sou pastor dessa casa porque um dia os céus alinharam isso. Você não caiu de paraquedas nesse lugar, você está aqui porque o Senhor tem um plano de crescimento, de avanço, de alargar as suas estacas, gerar maturidade, entendimento e crescimento. Por quê? Porque você vai entrar de um jeito, mas você vai crescer e avançar, para que pessoas que entrarem nesse lugar, entendam que neste lugar, a presença de Deus habita na tua vida. Oh! Recanarasúbrias. Você está aí ou não, amado? A Bíblia diz que o meu Deus, que o nosso Deus está em busca de pessoas. Deus não está em busca de quem prega bem, de quem canta bem, de quem toca bem, nem de quem tem mais seguidores. Ele está em busca daquele que tem um coração limpo, aquele que é um verdadeiro adorador, que o adoram em espírito e em verdade. E nesse ambiente da crise faltou pão. E nesse ambiente de crise tem uma família. Nesse lugar tinha quem? Famílias entram em crise. Apóstolo Júnior, a sua paternidade já entrou em crise já. O seu casamento já entrou em crise já. Seu ministério já entrou em crise já. Seu emocional também. Sua saúde também. Sua parentela também, financeiro também. Mas crises são oportunidades. No ambiente de crise faltou o pão. E a Bíblia vai dizer que nesse ambiente tinha uma família. Tinha quem? Tinha quem? Vocês estão aí, gente? Elimeleque, Malom, Quilion. Tinha Elimeleque, seus 2 filhos e sua esposa Noemi. E você sabe que quando a Bíblia dá um nome,
Nomes dão destinos proféticos. Diga comigo, nomes dão destinos proféticos. É engraçado que o filho do Douglas e da Alessandra, esse pequenininho, o nome dele é Nicolas. É isso? Eu encontrava a Alessandra e o Douglas e falava assim: cadê o Nicolas? Não, não é Nicolas não, apóstolo. É Arthur. É Nicole. Ah, tá bom, desculpa. Cadê o Nicolas? Cadê o Nicolas? Rapaz, e eu ia falar com ele, cadê o Nicolas? Jesus. Até eu já estava ficando incomodado. Rapaz, eu estou errando o nome e falando Nicolas, e Nicolas nem existe. Olha o Nicolas lá no braço do Douglas agora. Você está aí não? Chegou um dia que o Nicolas chegou, e aí falou: não, ó, apóstolo, é um menino, e rapaz, o nome já tem já, porque o senhor foi falando, cadê o Nicolas? Ó, chegou o Nicolas, ó, que gracinha lá. Você está aí não? Coisa mais linda o Nicolas. E mais lindo é o que vai fazer no ambiente espiritual. Mais lindo ainda é como ele vai se movimentar no espírito. Porque aí depois eu fui entender por que Deus estava falando com ele toda hora: cadê o Nicolas? Cadê o Nicolas? Deus estava falando assim: eu tenho pressa. Ramandera Shekandaraia, Elimeleque, Malom e Quilion. Quando Raquel estava dando à luz a uma criança, e a criança começou a sugar a vida de Raquel. Olha isso, estava falando isso hoje lá em casa. E quando a vida dela começou a ser sugada, ela começou a perceber que ia morrer. Ela percebeu que ela começou a ficar sem o fôlego de vida. Ela vai falar assim: ó, estou morrendo. Ó, o nome do menino é Benoni. Benoni, filho da minha morte. Olha isso. Ela está morrendo e está dizendo: esse neném vai chamar Benoni, filho da minha morte. Só que, olha isso, que coisa incrível. Mas Jacó pega o menino pela mão direita e vai dizer assim: Benoni não, Benjamim. Benoni não, Benjamim, filho de governo, filho de autoridade, filho da minha mão direita. Sabe de onde surgem os grandes reis? De Benjamim. Sabe de onde surge o apóstolo Paulo? Da tribo de Benjamim. Uou! Um homem ouviu uma palavra de morte, pôs a sua mão, declarou uma palavra dizendo: morte não, filho da bênção, filho da promessa, filho da minha mão direita. Uou! Nomes têm poder profético, palavras têm poder. A mãe falou, o pai interpelou e disse: não, não é Benoni, é Benjamim. E eu venho com uma palavra de Deus ao teu coração. Deus está quebrando maldições de nomes aqui neste lugar. Nomes que eram de dor, de decepção, de tristeza, de amargura, de morte. Deus está falando: eu estou trocando o teu nome. Benoni não, teu nome é Benjamim. Aleluia. Filho de governo, filho de autoridade, filho da minha mão direita. Diga: eu sou filho de governo, filho de autoridade e filho da mão direita do meu pai. Você está aí não? Tem mães, tem pais que sem sabedoria falam assim: o menino bonitinho, lindinho. Eu vejo isso muito em supermercado. O pai, a criança está correndo: vem aqui, seu moleque. Moleque? O cara não sabe que moleque vem de Moloque, um demônio. E ele está dizendo assim: vem aqui, seu demônio. Olha isso, irmãos. Por quê? Porque não conhecem a palavra. Você está aí? Olha o destino profético que o pai está colocando sobre o filho.
E como eu disse, de onde vêm os melhores e maiores reis de Israel? Da tribo de Benjamim. De onde vinha o apóstolo Paulo? Da tribo de Benjamim. E de onde vem a igreja? Da tribo de Judá. Uou, aí é outro nível, irmão. Você está aí? O Pai deu a ele um destino profético. Qual é o destino profético que nós estamos dando aos nossos filhos? Não é só com a palavra, porque às vezes, mesmo doendo em nossos corações, nós vamos ter que alinhar e ajustar o coração dos nossos filhos. Haverão dias que mesmo o seu coração sangrando, você vai ter que corrigi-los. Haverão dias que você vai ter que trazer o teu filho para mais perto e dizer: você está errado. Em nome de Jesus, nós daremos um destino profético aos nossos filhos. Corrigir dói, dói demais. Você não sabe o quanto dói. Mas nós não teremos Hófines e Finéias na nossa casa. Por quê? Porque nós vamos liberar palavras que vão alterar o destino profético deles. O diabo está trabalhando de um lado, mas Deus está dizendo: é filho da minha mão direita. Você está aí não? Eu não sei como a vida está te iluminando, mas você pode fazer como Jabes. Não sei se você conhece um livro chamado A Oração de Jabes. Irmão, se você não leu esse livro, leia. É um livreto fininho, mas que vale muito a pena. A Oração de Jabes. A mãe dele vai chamá-lo de filho da minha dor. Filho da minha. Mas ele vai dizer assim: eu não vou ser estigmatizado como filho que traz dores, eu serei o mais ilustre. E ali ele quebra as maldições da palavra da mãe dele. Quando a mãe está falando, vai ser o filho da dor, ele está falando assim: eu vou ser o mais ilustre. Se havia maldições contra a tua casa, contra o teu nome, vindo de alguém da tua parentela, de avó, de avô, de pai, de bisavô, de quem quer que seja, de irmão, de primo, eu quebro esta palavra agora em nome de Jesus. Você não é filho da dor, você não é filho da morte, você é filho do Todo-Poderoso. E ali Jabes quebra as maldições, e Deus abençoa a vida dele, e ele se torna o mais ilustre da sua casa. Você está aí? Eu estou profetizando na tua vida, você está aí não? Deus vai te levantar no meio da tua família como grande bênção. Para os seus irmãos, para a sua casa, você vai ser bênção para os seus pais. Há uma graça de Deus que repousa sobre a tua vida nesse lugar. Alguém aqui para receber essa palavra nessa noite? Posso ouvir um glória a Deus? Quem está aí? Sabe o que Elimeleque significa? Quem sabe? Elimeleque significa: Deus é o meu rei. Elimeleque significa o quê? Deus é o meu? Deus é o meu? Olha o nome do cara. Diga assim comigo: Deus é o meu rei. Você sabe que o nome dele significa que ele é nobre, que Deus dirige a vida dele, que Deus vai adiante dele, que existe uma dinastia embutida dentro dele. Aí vem uma crise em Belém. Ele é um homem bem sucedido, ele é um homem bem casado, mas agora olha só o nome dos dois filhos: Malom e Quilion. Um se chamava plenitude e o outro se chamava doença. Olha isso. Uma realidade começou a mexer com as estruturas emocionais e espirituais de Elimeleque.
Não permita que as crises alterem o teu destino. Não permita que a realidade corrompa as suas estruturas emocionais e espirituais. De repente a crise apertou, e sabe o que ele fez? Para proteger o que tinha, para proteger os bens, para proteger a casa, pensando que estava dando estabilidade para a sua casa, para os seus negócios, para os seus bens, e ele sai de Belém e vai para Moabe. Desrespeitou 7 coisas, e eu vou citar apenas 3. Ele desrespeitou uma realidade absoluta sobre a sua própria vida. Porque se Deus governa a vida dele, então ele precisa estar onde? Debaixo da direção de Deus em cada passo. Porque o nome dele significa o quê? Deus é o meu. Se Deus é o rei dele, então ele não pode fazer aquilo que ele acha ser melhor. Se Deus é o teu rei, você não pode dar passos segundo aquilo que você gostaria. Sabe o que ele está fazendo? Ele está dizendo assim, para Deus: eu não preciso do Senhor para governar a minha vida. Quando ele sai de Belém indo para Moabe, ele está dizendo: eu não preciso da tua palavra, eu não preciso da tua direção, eu vou para onde eu quero ir. Para mim não importa se o meu nome é Deus é o meu rei, eu sou o meu próprio rei, e eu vou para onde o meu nariz aponta. Olha isso. Será que nós não estamos seguindo para uma direção que as crises apontam? Que a nossa vontade aponta? Que as nossas necessidades apontam? Sabe o que Elimeleque está dizendo? Eu não preciso de você para governar sobre a minha vida. Sou rico, sou abastado, sou milionário, não preciso da tua palavra, não preciso da tua direção. Eu vou sair de Belém que não tem pão e vou para Moabe, porque ninguém manda em mim. Pesado isso, sim ou não? Porque quando a gente olha o resultado da morte de Elimeleque, de Malom e de Quilion, a gente não sabe o que está por trás disso. Uma decisão equivocada. Sabe o que Elimeleque está dizendo? Eu não preciso estar debaixo da tua nuvem, eu não preciso estar debaixo da tua glória, eu sei como cuidar de mim. Apóstolo, eu estou espantado com esse tal de Elimeleque. Pasme, mas esta é a história de muitas pessoas que estão congregando dentro de igrejas. Faço o que eu quero, vou para onde quero, ninguém manda em mim, sou dono da minha própria vida, decido o que eu quero, vou para onde quero, gasto com quem eu quero, saio com quem eu quero, porque a minha vida mando eu. Você está aí, não? Apóstolo, essa palavra é tão dura. Não, irmão, não é dura não. Dura é ir para o inferno e não poder sair de lá nunca mais. É ou não é? Isso é duro, irmão. Agora, uma palavra que está mostrando para você, está em crise, mas não sai da minha presença. Está em crise, mas não sai da casa do pão. Está em crise, mas não sai da minha igreja. Está em crise, não para de orar, não para de jejuar, não para de me buscar. Porque se você permanece na presença de Deus, um dia a crise vai sair. O que Elimeleque pensou? Eu tenho que proteger os meus bens, a minha casa, a minha estabilidade, eu tenho que proteger os meus bens. E aí ele sai de Belém e vai para Moabe. Segunda coisa que Elimeleque fez, ele está atrelando a vida dele a alianças equivocadas e erradas. Ele sai de Belém e vai para Moabe. Ele sai
de um lugar de paz e vai para um lugar de Moabe, e os moabitas têm rixas intensas e separações quanto aos judeus. Por quê? Porque enquanto o Deus de Belém é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, lá em Moabe são outros deuses. O que Elimeleque está fazendo? Eu estou rompendo uma aliança de um Deus que me fez faltar pão dentro da minha casa, da minha cidade, e eu estou em busca de um outro Deus que pode suprir a minha necessidade. Sabe o que Elimeleque está fazendo? Ele está dizendo: eu estou quebrando aliança com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, estou estabelecendo uma aliança com os deuses de Moabe. Quem está aí? Está fazendo aliança com povos que eram inimigos de Deus. E não apenas está fazendo aliança com os deuses moabitas, ele pega os 2 filhos para se casar com mulheres estrangeiras, e na lei mosaica dizia: não case seus filhos com as estrangeiras. Quebrou o princípio de novo. Quebras de princípios trazem morte, trazem quebras de alianças. Ignorou a palavra, ignorou as direções divinas, ele não orou, ele só estava preocupado em proteger o que ele guardou, o que ele ajuntou. E é interessante que o texto diz que ele fica 1 década em Moabe, 10 anos. E aí no versículo 3 em diante, nesse período, nessa década, ele está em Moabe, e a Bíblia diz que ele perdeu tudo que tem. E além de perder tudo que tinha, perdeu a própria vida, e os seus 2 filhos também morreram onde? Em Moabe. Porque o diabo, querido, ele faz uma grande estruturação visual. Sabe o que o diabo faz com os homens? Você deixa sua esposa na sua casa, aí o diabo fala assim para você: ó, essa aqui do seu trabalho é mais bonita do que a sua. Você deixou a sua mulher lá cuidando dos seus filhos, aí o diabo fala assim para você: olha quantas mulheres muito mais lindas e mais inteligentes do que a sua. Aí o diabo pega e fala assim para você: não, ler a Bíblia é cansativo, olha como a pornografia vai fazer você tão bem. Quem está aí? Oi. Porque quando a gente aponta para Elimeleque, a gente tem que olhar aonde? O quanto de Elimeleque ainda tem em nós. Amém? Ele perde tudo, ele perde a vida, ele perde os filhos. Elimeleque é levado ao colapso. Uma quebra de aliança te leva ao colapso. E ali, todos os homens, Elimeleque, Malom e Quilion, perderam a vida. Por quê? Porque tomaram as rédeas do seu destino, porque fizeram a própria vontade. Olha o que Jesus nos ensinou com o Pai Nosso: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E há uma passagem linda no Pai Nosso, quando ele diz assim, ó: que seja feito a tua vontade, tanto aqui na terra, como é aí nos céus. Olha a tragédia destas movimentações. Olha o que sobra: Noemi, uma viúva idosa, quebrada, com 2 noras, Orfa e Ruth. Olha o processo que ele está criando para ele, por ignorar a graça da palavra, por ignorar a direção de Deus, por ignorar a presença de Deus na vida dele. Mas olha uma coisa interessante: se essa história terminasse aqui, teríamos uma história marcada pela tragédia de Água no Gilmar. Se terminasse aqui, seria uma história marcada pela tragédia.
marcada pelo equívoco de movimentos equivocados, de decisões que foram acompanhadas de resultados estranhos. Mas o verso 6, uma notícia sai lá de Belém e chega até Moabe. Não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem correios, mas uma boa nova sai lá de Belém e transita até Moabe. Alcança os ouvidos de uma mulher que está quebrada, que está em crise, que está em luto por causa do marido e dos filhos, por causa de uma decisão de um homem que decidiu abraçar o mundo inteiro, mas esqueceu de manter a sua aliança com o Deus da Bíblia. Uma notícia chega, sem Instagram, sem telefonia, e essa mensagem caminha até Moabe, até chegar aos ouvidos de Noemi. E qual é a mensagem? Tem pão outra vez em Belém. Preste atenção. Tem o que em Belém? De novo? Tem pão outra vez em Belém. Mas a decisão de Elimeleque custou a vida dele e dos seus 2 filhos. Sabe o que Elimeleque deixou para Noemi? Nada. Eu vim para essa casa nesta noite, lá da minha casa, debaixo de uma verdade espiritual. Deus vai trazer notícias em ambientes da tua vida. Deus vai trazer boas novas. Tem graça, tem cura, tem avivamento, tem libertação, tem novos começos, tem dias de alegria. Deus não consulta o seu passado para decidir teu futuro. A palavra diz assim: desde a antiguidade ainda não se ouviu e ainda não se viu um Deus que trabalhe em favor daqueles que nele confiam. Vou repetir de novo para você. Desde a antiguidade ainda não se viu e não se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele confiam. Porque não é o que você faz que determina os resultados. Amém? Deus não vai consultar o seu passado. Cutuca alguém do teu lado e diz assim para essa pessoa, dá essa informação no ouvido dela, diz assim para ela: Deus continua te amando, apesar de você. Amém? Quando Noemi chegou em Belém, quando a notícia chegou em Belém, a Bíblia diz que ela ainda tinha disposição. Ela enterrou o marido, ela enterrou os 2 filhos, ela perdeu tudo, mas no dia em que a notícia do pão chegou em Belém, ela se levantou. Diga assim: essa palavra veio do trono de Deus para me levantar de toda crise, de toda fome, de toda dificuldade, porque esta palavra é a mão de Deus me levantando do lugar da crise onde eu estava. Uou! Olhe para alguém e diga: hoje começa, a partir desta palavra, um novo tempo na tua vida. Estas boas novas vão mudar o teu destino. Tem gente que entrou por essas portas debaixo de sentença. Deus está falando: eu estou quebrando a sentença hoje. Tem gente que entrou por essas portas com medo do amanhã, porque a tua saúde vai mal, porque a tua saúde emocional vai mal, porque o teu casamento, tua família, tua vida profissional vai mal, porque a tua finança vai mal. Mas Deus está dizendo: eu estou transportando você para um lugar que tem pão, que tem presença, que tem graça, que tem livramento. Quando? Agora. O Senhor está levando essa palavra, porque tem gente aqui nesta noite que o Senhor está dizendo: eu vou renovar a sua disposição.
Meu Deus, vocês estão aqui hoje ou não? Coloca um sorriso no teu rosto e fala assim para alguém do seu lado: Deus vai te renovar, Deus vai te revigorar, esta noite Deus vai te fortalecer. Aleluia! Você não vai sair daqui pesado, ansioso, sobrecarregado. Você vai sair daqui carregando graça, carregando promessa. Não é motivação dos homens, porque essa palavra está hoje liberando uma unção sobre a tua vida, e você vai entrar hoje no novo território, porque Deus entrou na tua realidade e vai te dar graça para recomeçar. Deus está entrando hoje na tua realidade, Nauber. Na tua realidade, Fran. Uou! Você está aí não? Ela chama as duas noras e diz assim: não tenho filho para retribuir vocês. E ela vai citar a lei do levirato, porque se houvesse um outro filho, a mais velha poderia se casar com esse filho para suscitar a descendência. Mas ela vai dizer: não tenho mais filhos, não tenho mais família, não tenho mais futuro, não tenho mais descendência. Estou voltando para o lugar de onde eu não deveria ter saído. Orfa pega a primeira oportunidade, abraça, beija e vai embora. Mas olha que interessante sobre Ruth. Ruth vai dizer assim: eu não vou voltar para a casa da minha família, eu não vou ficar na minha terra, porque eu vou dormir onde você dormir, o que você comer eu como. Escute isso com muito cuidado. Sabe o que Ruth está dizendo? Eu não vi Deus no seu filho, não vi Deus no meu cunhado, não vi Deus no meu sogro, mas eu vi Deus em você, Noemi. Aleluia! Você está aí não? Olha o que Ruth está dizendo nas entrelinhas: não vi Deus em Malom, não vi Deus em Quilion, não vi Deus em Elimeleque, mas eu vi que você tem um Deus verdadeiro, que manifesta todo dia a glória dele através de você. Você está em crise, Noemi, mas o teu Deus não. E eu estou fazendo uma aliança com esse teu Deus, com esse teu povo, com a palavra que você serve, e a direção que você tomar eu vou, porque o teu Deus agora também é meu Deus. Pega essa e leva para casa. Eu vou repetir isso. Eu não vi Deus no seu marido, eu não vi Deus nos seus filhos, não vi Deus na sua casa, mas eu vi Deus na sua vida. Eu quero o teu Deus para a minha vida. Sabe o que Ruth está dizendo? No meio de toda essa crise, o teu Deus é o meu Deus também. O teu povo também é o meu povo. Meu Deus, isso é maravilhoso. Irmãos, essa declaração de Ruth, Deus estava lá. Quando irmão, Deus estava sentado no seu sublime trono. Quando ele ouve a declaração de Ruth: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde você deitar, eu deitarei. Se você morrer, eu também morrerei. Sabe o que Ruth está dizendo? Eu tenho uma aliança com você, Noemi, e eu também tenho uma aliança com Deus que você serve e com o teu povo. Mesmo sem conhecê-los e mesmo sem conhecer o teu Deus, a partir de hoje ele também é meu. Deus se levanta do seu trono e vai dizer: então a partir de hoje eu vou mudar a realidade do teu destino. Sabe o que Deus fez ali naquele dia? Deus entrou na realidade daquela menina. Presta atenção. Abre a tua vida e deixa Deus entrar na tua realidade hoje. Eu não sei qual o nível da pressão, da dificuldade, dos medos, das apreensões, mas eu conheço um Deus que muda realidades. Amado, eu não sei onde Deus vai te levar nesses dias, mas as pessoas vão conhecer o Deus que você serve. Alguém pode levantar sua mão direita para adorar? As pessoas sabem da dor de Noemi, sabem das perdas de Noemi, mas elas estão vendo lá no fundo a lâmpada que não se pode apagar. O teu Deus, levante tua mão e diga: o meu Deus
é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus. Aleluia! Não tenho marido, não tenho sogro, não tenho casa, não tenho onde deitar, não tenho onde repousar, não tenho nada. Mas o teu Deus, Noemi, é o meu Deus agora. Aleluia, você está aí não? Agora, quando ela recebe a notícia em Belém, tem pão em Belém, mas ela tem que voltar. Ela é mulher, ela é viúva, ela está quebrada. E agora tem uma nora moabita a tiracolo. O perigo é dobrado para voltar. Quando ela sai de Moabe, ela sai da miséria. Preste atenção que eu vou dizer agora para vocês. Isso aqui é uma chave. Elas saem de Moabe, elas estão em miséria, elas estão em luto, elas estão quebradas. Elas ouvem uma boa nova, que em Belém tem. Elas caminham em direção a Belém. Yohanan, quando eles chegam ali em Belém, sabe o que tem em Belém? Colheita. Você está aí não? Por quê? Porque quando você ouve a voz de Deus, você sai da crise e você é transportado para um território de colheita. Presta atenção, elas não plantaram uma semente, mas a palavra liberada de Ruth fez com que os campos de Boaz florescessem e frutificassem. Uou! Quem está aí? Vai pegando essa palavra. Vai pegando essa palavra. Ela chega em Belém, tem o quê? Ela chega em Belém, tem o quê? Ela sai de Moabe, ela está onde? Ela está em crise, ela está quebrada, ela está em luto. Mas quando ela chega em Belém, tem o quê? Você está saindo daqui e entrou por aqui com crise, mas quando você chegar em casa, quando chegar no trabalho amanhã, vai ter colheita. Porque esta palavra vai alterar destinos. Quando ela sai de Moabe tem miséria, mas quando chega em Belém tem colheita. Irmão, olha para alguém do teu lado e profetiza. Para alguém perto de você, diga para essa pessoa: você vai chegar debaixo de colheita. Meu Deus, diga de novo: você vai chegar debaixo de colheita. Vocês vieram aqui hoje à noite, sim ou não, amados? Vocês estão aqui, sim ou não, amados? Então dá um sorriso e fala assim: eu estou entrando numa temporada de colheita na minha vida. Eu estou saindo da miséria, do luto, da dor, e Deus está me levando a um tempo de colheita. Uou! É uma nova temporada na tua vida. Elas saem, quando chega tem colheita. Elas saem do ambiente de miséria, de dor, de luto, mas quando elas chegam tem vida lá em Belém. Não sei quais as áreas da tua vida que estão em crise, que estão em luto, que estão em dificuldade, mas Deus está te transportando para um lugar de vida, para um lugar que tem colheita abundante, que tem prosperidade, que tem saúde, que tem abastança, que tem um território de bênção sobre a tua vida. Alarabaxaia. Ela chega, já é colheita. Ela não tem comida. E o capítulo 1, verso 20 diz que ela vai beber água e vai pegar água. Não tem comida, só tem água. Ela já está em Belém.
Ela sabe que está num tempo de colheita, mas ela só tem, diga, água. Quando ela chega para pegar a água, olha que coisa estranha, se não dizer profética. Você sabe quando você está com luta, você não quer encontrar ninguém, você foge das pessoas. A mulher do poço de Jacó foi no horário para não encontrar ninguém, mas Jesus estava lá sentado, ali esperando por ela. Você não tem noção do que Deus vai fazer nos próximos encontros, o que Ele vai provocar na tua vida por meio dessa palavra. Não serão encontros de vergonha, serão encontros de graça. Não serão encontros de morte, serão encontros de vida. Não serão encontros de escassez, serão encontros de colheita. Irmãos, essa palavra é tão profunda, e eu já vou caminhar para encerrar o primeiro capítulo, porque eu só ministrei 20% da mensagem ainda. Você está aí não? E só em 20% nós já fomos transportados da sequidão para um lugar de água, para um lugar de morte, para um lugar de vida, para um lugar que não tem nada, para um lugar que tem colheita. Ela vai pegar água, e algumas mulheres estão no poço e dizem assim, presta atenção, eu vou falar não de Ruth agora, mas de Noemi. Noemi está no poço, porque enquanto uma foi buscar colheita, a outra foi buscar água. E alguém vai olhar para ela e dizer assim, mulher, tu não é Noemi? E ela retruca na tala, dizendo, não sou Noemi, eu sou Mara, sou azeda e sou amarga. Perdi meu marido, meu filho, dinheiro, estou na miséria, estou azeda. A mão de Deus pesou contra mim. Amados, corrija a sua teologia em nome de Jesus. Deus não tem prazer nenhum em pesar a mão sobre nós. Deus tem mais o que fazer do que ficar pesando a mão. Pare de achar que você é a última bolacha do pacote. Se Deus fosse pesar a mão na tua vida, querido, não era nem para você existir. Mas Ele está trabalhando debaixo da graça, em teu favor, apesar de tudo que você fez. Apesar de todos os erros, apesar da sua jornada errada, das suas palavras erradas, Deus está dizendo, neste encontro, eu estou realinhando o teu destino, neste lugar, não tema porque eu estou transportando tua vida para um outro território. As circunstâncias parecem não denunciar o agir de Deus, mas a Bíblia diz assim, agindo Ele, agindo Ele, Alamaia, agindo Ele, a palavra diz, agindo Ele, quem impedirá? Ele está construindo essa coxa, Ele está colocando estacas, para depois passar as cordas, porque quando Ele puxar essa corda, e ajustar estas tendas, você nunca mais vai ser o mesmo. Escute isso. O capítulo 2, no domingo que vem a gente fala. Você está aí não? Porque até aqui o Senhor já te deu autoridade, já quebrou as maldições do teu nome. Porque até aqui o Senhor trouxe uma boa nova ao teu espírito. Até aqui o Senhor disse, eu sou o teu rei. Ande na minha direção, na minha vontade. Ande na minha palavra. Não faça a tua vontade, faça a minha. Até aqui Deus disse, olha, havia morte, mas vai haver vida. Havia sequidão, vai haver colheita.
havia desonra, mas agora vai haver honra. Não havia eira e nem beira, mas agora tem tudo. Não havia direcionamento, mas agora tem uma palavra que norteia. Por quê? Porque a soma vai dar positivo, a soma vai dar redentiva, a soma vai manifestar mais do que a graça, é a multiabundante graça de Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tudo que Deus vai fazer, diga, tudo que Deus vai fazer, Ele tem um princípio para fazer. Porque Deus só se movimenta através daquilo que Ele fala. Diga comigo assim: Deus só se movimenta por meio daquilo que Ele fala. Diga, Deus já está falando. E quando Ele fala, Ele se movimenta. Tudo que existe nesse planeta veio a partir do que Ele falou. Porque Deus está atrelado à sua palavra. Diga, Deus está atrelado à sua palavra. O que Ele disse, Ele vai fazer, mas o que Ele disse, Ele não vai fazer. Todas as coisas vieram à existência por meio dEle, e do nada foi feito, mas aquilo que foi feito por meio dEle. Por isso a Bíblia vai dizer que vai passar o céu e a terra, mas a sua palavra não vai passar, porque Deus está atrelado à sua palavra. Ele disse: se vocês crerem em mim, então serão salvos, você e toda a sua casa. Foi Ele que disse, não fui eu. É uma promessa, e Ele está atrelado a ela. É importante que você tenha conhecimento da palavra, porque a palavra diz assim: o meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Então, se Deus vai fazer algo, Ele precisa anunciar que vai fazer. Então preste atenção, tudo que Ele anunciou nessa noite, Ele já está falando, o ambiente já está preparado, e eu vou fazer. E para algumas realidades, Ele já está fazendo. E eu encerro aqui, dizendo para você que lá no Gênesis, a terra era sem forma e... Quem disse isso? Deus. Quem disse isso? Quem disse isso? Que a terra era sem forma e vazia? Não foi Deus, foi o escritor. Porque se Deus tivesse falado que a terra era sem forma e vazia, ela estaria sem forma e vazia até hoje. Porque a palavra de Deus se movimenta sobre um ambiente que é permanente. O que Ele falou está falado, porque o que está escrito está escrito. Quem disse que a terra era sem forma e vazia foi Moisés e não Deus. Porque se Deus tivesse falado, irmão Eduardo, a terra estaria até hoje sem forma e vazia. Mas Deus disse o quê? Haja. O que Deus disse? Isso foi Deus que disse. Vamos nos colocar de pé, porque eu só ministrei 20 e poucos % dessa palavra.